Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho de, infelizmente, Botafogo 3, Vasco da Gama 0. Placar mais que merecido, ficou muito do tamanho que foi o jogo. O Vasco fez uma atuação hoje péssima. Eu vou dividir o vídeo aqui em 3 momentos. Vou falar do jogo, vou falar do trabalho do Fernando Diniz, que eu preciso gastar alguns minutos para falar aqui de algo que me incomoda muito do nosso treinador, e hoje ele foi muito mal na leitura do jogo de novo, e claro, também dessa questão aí de Libertadores. Já dando um spoilerzinho aqui de uma coisa que eu vou me aprofundar daqui a pouco. Se o Fluminense vencer o Mirassol amanhã no Maracanã, para mim acabou, tá? Esquece o negócio de Libertadores, o Botafogo abriu 9, o Fluminense vai abrir 8, faltando 6 rodadas só, não pega mais, tá? Foca aí na disputa da Libertadores, pontua o máximo que der, pega ali a Sul-Americana e é isso, tá? Terminar entre os 10 e lambe os beiços. Inclusive, aproveitando que eu citei já, na semana passada, quando o Vasco estava naquele embalo de 4 vitórias seguidas e tal, todo mundo empolgado, teve um vídeo que eu comentei, inclusive depois do jogo atrasado do Fluminense com o Ceará, que ele ganha no Maracanã e abre Botafogo e Fluminense 5, eu falei, ó, o resultado não foi bom, a notícia não é boa e tal. O Vasco tem 2 jogos agora que é para ele definir se de fato ele vai brigar pela Libertadores ou se foi só aquele pico para botar a cabeça ali, ameaçar brigar e tomar 2 porradinhas ali e esquecer essa briga. E foi exatamente o que aconteceu, tá? O Vasco tinha um jogo contra o São Paulo em São Januário, que era o jogo para vencer, a rodada inclusive foi boa. O Fluminense perdeu, o Botafogo empatou. Se o Vasco vence ali, ele caía para 3 pontos do Botafogo e ficava 2 do Fluminense. Mas o Vasco acabou perdendo para o São Paulo. Foi ultrapassado pelo São Paulo e deixou o Botafogo abrir mais um ponto e indo para uma situação muito ruim, que era para o Nilton Santos, se pensando em classificação, de que o Vasco tinha que ganhar. Porque era para trazer o Botafogo para 3, torcer para o Fluminense e trupicar. Se o Fluminense ganha, manteria ali em 5, mas traria o Botafogo um pouco mais para perto ali para 3 pontos. Então era uma situação ruim, era ganhar do São Paulo e negociar. Ir para o Nilton Santos aí, podendo flertar até com empate, tentando recuperar isso nas próximas rodadas. Com as 2 derrotas para São Paulo e Botafogo, já cravo aqui, se o Fluminense vencer o Mirassol amanhã, que eu acho um resultado difícil, aliás, eu acho um jogo difícil, um resultado difícil, né? Um time grande jogando em casa, ele pode sempre vencer. Então eu acho que acabou, tá? Agora eu queria dar uma pausa para falar do Diniz, e aí eu já vou entrando no jogo também. O Fernando Diniz vem de 2 atuações muito ruins como treinador, tá? O jogo do São Paulo, o segundo tempo, porque o primeiro tempo do Vasco foi bom e o 1-0 foi mentiroso. O Vasco, assim como hoje, toma um gol no último lance do primeiro tempo num pênalti. 2 pênaltis ali. O do Cuesta ainda foi uma jogada que o jogador estava trazendo a bola, ele foi tentar dar o bote, errou e fez o pênalti. O do Paulo Henrique, assim, sem sentido nenhum. A bola alçada na área, ele vai agarrando ali o Sabino, sei lá, o Arboleda, até fazer a porcaria do pênalti ali, que eu acho que o pênalti foi bem marcado, tá? E o Vasco acaba tomando o gol. O Fernando Diniz contra o São Paulo, com 11 minutos, o Vasco volta ainda melhor do que terminou o primeiro tempo. Natural, o São Paulo ainda mais recuado, né? Já com o placar, tentando usar o contra-ataque. E ele faz algo similar hoje o que ele fez no jogo do São Paulo. A diferença é que o Barros estava com a pancada e com aquele ovo ali no meio da canela. Ele tirou o Barros, que é o nosso primeiro volante de pegada, e botou o França. Hoje ele fez um pouquinho diferente. Ele tirou o Tietchan e botou o França. E para mim foi um erro gigante, absurdo do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, cara, ele é um cara que eu sou fã dele, tá? Deixando claro aqui. E aí você vê que quando você é imparcial e quando você tem caráter, né? Mesmo você gostando da pessoa, vai bem, se elogia, foi mal, você faz as críticas, com respeito, com educação, mantendo uma linha, mas você tem que fazer as suas ponderações. Fernando Diniz hoje
foi muito mal e ele tem um defeito, ele tem várias qualidades, mas um defeito que me irrita demais no Fernando Diniz, e ele fica muito para os clubes para onde ele trabalha, sempre na linha do besta bestial, besta bestial. Tem hora que ele é o cara e tem hora que dá vontade de tu fazer igual aquela figurinha deles esganando o Lloyd Augusto, né? Sufoque o artista. Tem hora que dá vontade de tu esganar o Fernando Diniz, porque ele tem uma mania muito feia, cara. Ele é um cara muito kamikaze. Kamikaze. O Vasco tomou o gol de São Paulo. Cara, eu tenho que empatar, tenho que virar o jogo. O que eu vou fazer? Pô, o time tá jogando bem, deixa eu só trocar uma peça. Pô, hoje o Nuno não tá bem, hoje o Ryan não tá bem. Enfim, pega o jogador que não tá tão bem, vê quem tava treinando bem durante a semana, troca uma peça por outra. Mas não, eu preciso ganhar, então toma. Tira volante, bota meia, tira meia, mete atacante, ele vai fazendo isso. Aí você pega às vezes um jogo equilibrado, que não foi o caso hoje, tá? Eu vou chegar no jogo de hoje, mas só para me explicar o todo, porque eu tô fazendo aqui uma crítica ao Diniz. Aí você pega um jogo equilibrado, ou um jogo que você tá até melhor com o adversário, mas por detalhe, futebol é assim, você tá perdendo. Aí o que ele faz? Ele pega tudo aquilo de bom que o time tá fazendo por circunstância do jogo. A vitória não vai estar vindo, ele chuta aquilo tudo pro alto e vai ali pro tudo ou nada. E às vezes ele pega um jogo que o time tá bem, e ele, com essas mexidas dele, ele bota o time numa fragilidade defensiva absurda, que aí proporciona para o adversário, muitas das vezes no contra-ataque, tornar um jogo que estava difícil, que o adversário às vezes estava jogando pior, mas estava conseguindo placar, tornar um jogo fácil, o Vasco perdeu o jogo por placar dilatado. O 3-0 já era para ter vindo contra o São Paulo. O Rigoni perde um gol ridículo. Teve um outro jogador do São Paulo que vem na direitinha ali e dá uma bicudinha, a bola passa beijando a trave. Ficou barato nos minutos finais. O placar de 2-0 pro São Paulo é até meio mentiroso. Mas pro segundo tempo, pro erro que o Diniz cometeu, pra forma como ele expôs o time e pros minutos finais, cabia o 3-0. E hoje, o Diniz teve um problema, né? Por suspensão, o Nuno e o PH estavam fora e fizeram muita falta. E aí vamos pro 11 inicial. A gente tem aqui de 11 inicial. Pensando defensivamente, Ryan e Gomes para fazer as beiradas. O Ryan, eu amo o Ryan com bola. O Ryan é um jogador que, se ele de fato fosse ponta, eu acho que ele vai acabar virando 9 na Europa. Porque não é dele, cara. Ele é muito preguiçoso, ele é muito mole para marcar e para correr para trás. E ele falta leitura. O Ryan, ele é meio Diniz, ele pensa muito para frente. Quando ele tá com a bola no pé, ele foi um dos poucos jogadores hoje do Vasco que com bola conseguiu machucar o Botafogo. Um dos poucos. Mas sem bola, eu vou inclusive separei a prancheta, tá desenhada, que eu quero explicar um negócio na prancheta para vocês aqui. O Ryan e o Gomes foram responsáveis direto, ou um dos responsáveis, pelo sufoco que o Vasco tomou e o amasso do Botafogo. O Alex Telles e o Vitinho deitaram nas costas do Ryan e do Andrés Gomes hoje, fazendo com que o Botafogo gerasse um volume muito grande. Uma saída boa e limpa que começava com o Barbosa e com o David Ricardo, que acabava no Botafogo furando a segunda linha do Vasco e terminando o acabamento da jogada com os laterais, tá? Mas voltando aqui no Fernando Diniz, hoje ele não tinha o PH, que é o nosso jogador mais físico, e o Nuno, que é um ponta construtor, mas o Nuno é um cara que marca também, que ele ajuda, que ele é inteligente para fechar a linha, ele acaba às vezes se desgastando e saindo um pouco antes, porque ele é muito voluntarioso. E hoje, cara, você tinha Coutinho, que não marca ninguém, você tinha o Andrés Gomes e o Ryan marcando frouxo, o Verratti, que dos quatro ali era o que mais brigava, mas ele é o centroavante não consegue fazer muita diferença defensivamente pro seu time, né? Ele vai tirar para pegar os zagueiros ali e tal. Então, né, coitado. Mas para mim, dos quatro, o que mais lutou, o que mais tentou ajudar defensivamente foi o Verratti de longe. Teve um momento que o Ryan largou e o Verratti foi fechar a segunda linha para ser o ponta esquerda e o Ryan sobrou com o Coutinho na frente. E aí o Fernando Diniz, no primeiro tempo, o Vasco está tomando um amasso do Botafogo, um amasso. Olha, desde que o Diniz assumiu o comando do Vasco, eu esqueci o caderno lá na sala. Aí se eu for levantar, vocês vão ficar alguns minutos sozinhos aqui com o cenário vazio. Enfim, vou ter que comentar sem caderno na mão aqui. Pô, dei mole. Hoje foi o jogo que o adversário mais finalizou no gol do Vasco.
Tá assim, ó, meu caderno, comeu mais da metade da folha, só o primeiro tempo de finalização do Botafogo. O primeiro tempo 1-0 foi mentiroso, cabia mais. E a gente acaba só tomando um gol no lance do pênalti no último minuto praticamente. Foi mentiroso o placar do primeiro tempo. O Botafogo merecia já a vitória por um placar até melhor. Um 2-0 traduzia a superioridade do Botafogo no primeiro tempo. Dos 30 aos 40 e alguma coisa ali, que é quando sai o gol, o Vasco até equilibra, né? O jogo fica um pouco mais de trocação, o Vasco consegue pisar o campo do Botafogo e ter mais essa bola, inclusive levar algum perigo, mas ainda assim foram 3 míseras finalizações do Vasco no primeiro tempo, 2 com o Puma Rodrigues, uma jogada muito boa que o Robert Renan acha um passe, o Coutinho mete uma bola bonita no Puma, o Andrés Gomes passa no fundo, ele traz por dentro, vai bater de canhota, isola, e um cruzamento muito bom do Piton, que o Verratti ataca a bola, passa dela, o Puma domina, era para bater de direita, ele vai chutar de esquerda, chuta todo torto e joga a bola pro fundo. Teve uma outra finalização que eu não vou me recordar de quem, mas sem levar muito perigo, foi só isso. O lateral direito do Vasco foi o jogador que mais finalizou no primeiro tempo. Já o Botafogo era um azogue, era o tempo inteiro. O Joaquim Correa fez um partidaço, para mim foi o melhor jogador em campo hoje, jogou muita bola, e o Vasco perdia o jogo no lado do campo e no meio. E aí eu vou pegar a prancheta rapidinho para explicar e mostrar um negócio para vocês. Deixa eu ver se com a luz apagada não dá reflexo. Vai ficar ótimo. Eu vou dar um passinho para frente para explicar um negócio para vocês. Os azuis são o Vasco, os vermelhos são o Botafogo, tá? Não botei todos os jogadores do Botafogo aqui, né? O do Vasco tem 11 jogadores aqui, que é o goleiro, e do Botafogo não tem, mas é para não ficar muito povoada a prancheta para me explicar um negócio para vocês. O Botafogo saía aqui com Barbosa e com David Ricardo, mais até com Barbosa. E normalmente o Vasco é um time que marca no 4-4-2, né? Verratti, Coutinho, aqui os dois volantes, Tietê e Barros, aqui o Nuno, normalmente é o Nuno e o Ryan, né? Ou Nuno e Gomes. Hoje aqui, no começo, era Gomes, Ryan, o Gomes não ganhava uma do Barbosa, ganhou depois no segundo tempo, tem uma jogada bonita que ele saiu no meio de 2, que foi a única. Mas o Barbosa hoje, quando botar a calça pra lavar, tem que tirar ele do bolso para não matar afogado o Andrés Gomes, porque ele botou o Gomes hoje no banco. No bolso. Mas enfim, o Diniz viu que o Gomes não arrumava nada aqui, ele inverteu. Ele voltou o Gomes para a direita e botou o Ryan aqui, e aí melhorou. O Barbosa já com o Ryan se complicou, teve até um lance que o Ryan ganha dele, ele toma um cartão amarelo. Mas indo aqui, a grande besteira que acontecia hoje era o seguinte: o Botafogo segurava um pouco aqui essa bola de maneira amorosa para obrigar o Vasco a subir e tentar tirar na pressão. Só que o Andrés Gomes e principalmente o Ryan faziam uma besteira aqui, cara, colossal. Qual era essa besteira? Em vez deles sustentarem aqui a segunda linha, né, Ryan, Tietê, Barros e Gomes, muitas das vezes o Ryan fazia isso aqui. E o Gomes às vezes acompanhava. Aí virava, em vez de ser um 2-4-4, né, de frente para trás, às vezes virava um 4-2-4. Malandramente, o que acontecia? O Botafogo, às vezes o Vitinho e o Telles desciam aqui para dar apoio para a saída de bola aqui do zagueiro, ou eles conseguiam conectar o passe aqui no Marlon Freitas, né, que jogou muito limpo hoje aqui. Quando o passe vinha no Marlon Freitas, o Vitinho e o Telles atacavam aqui, e aí eles metiam essa bola aqui nas costas do Ryan e do Gomes, que deviam estar fazendo o lado, e aí o Vitinho e o Telles entravam com tranquilidade para fazer o cruzamento pro Arthur Cabral, que estava aqui no meio dos dois zagueiros do Vasco. Quando essa bola não saía de zagueiro para lateral, zagueiro para volante, o volante, que era o Marlon Freitas, meter essa bola aqui pro lateral, acontecia de uma outra forma, mas acabava nos laterais também. O Botafogo vinha aqui e o Savarino ou o Correa conseguiam jogar nas costas dos volantes do Vasco, né? O Botafogo quebrava essa primeira linha aqui e a segunda. O passe conectava aqui nas costas, e aí o Tuco Rodrigues, né, o Joaquim Correa, o Tuco Correa, ele recebia essa bola aqui, e aí os laterais do Botafogo, cadê? Os laterais do Botafogo, eles atacavam isso aqui e essa bola entrava aqui.
Então, aonde estava a fragilidade hoje do Vasco de maneira muito clara? Nas beiradas e no meio. O Vasco não ganhava o meio com Tietê e Barros, e o Vasco não conseguia neutralizar as jogadas de lateral do Botafogo com o Andrés Gomes e com o Ryan. O Ryan marcando na tiriça do cacete, mole, tomando bola nas costas toda hora, e o Gomes também. E o Botafogo trabalhando bem a bola de pé em pé, e aí ele oscilava. Tinha hora que a linha do Vasco subia, e aí, cara, você vê que é uma parada treinada. Os jogadores do Botafogo estavam com um pé muito bom hoje, muito calibrado, e aí acontecia muito com o Vitinho. Algum jogador dominava, o Marlon Freitas fez isso algumas vezes. O Vitinho, pum, passava igual um cometa Harley correndo, ele metia a bola longa, a defesa do Vasco comia mosca, tomava a bola nas costas. Numa dessa, quase que o Vitinho faz um gol. O Piton dá um toquinho na bola, a bola ainda sobra ali pro Vitinho, o Vitinho chuta, o Léo Jardim espalma e bota para escanteio. Então aconteceu muito isso hoje. E aí, pegando o recorte do primeiro tempo e do que o jogo dizia, o Vasco, antes de pensar em fazer o seu gol, empatar e virar, o Vasco tinha que primeiro entrar no jogo. Deixar de ser presa fácil e um time frágil contra o Botafogo. Por quê? Se você continua frágil, se você continua se defendendo mal, a tendência é que o adversário tá mais fácil, mais próximo de fazer o gol do que você. E aí a mexida que ele faz piora. Porque, de novo, nessa mania kamikaze dele, ele tira o Tietê e bota o França, que de origem é um meia, é um 10. O Tietê não vem marcando tanto, o França nem entra tão mal. Com relação a gerar jogo, ele até estava gerando jogo um pouco melhor que o Tietê. Ele conseguiu achar alguns bons passes, ligar e conectar mais o time, mas o jogo mudou um pouquinho, o Botafogo deixou um pouco de propor para baixar bloco e jogar no contra-ataque. O Vasco, quando ia ao ataque e perdia a bola, o Vasco era presa facílima. Tanto é que a única jogada, ou melhor, a primeira jogada de perigo do Vasco com 22 minutos no primeiro tempo, que é uma jogada até que a bola vem metida ali, não lembro se é o Coutinho ou o França, o Andrés Gomes faz uma jogada bonita, ele rabisca, joga a bola para a área e vem pro segundo pau, não sei se ele não esperava a bola chegar, alguém chuta meio mascado, a bola sobra nele, hoje a gente também estava num dia meio azarado, ele dá um peteleco e o goleiro do Botafogo faz a defesa. Mas ali, o Botafogo pega a bola e recupera e a gente vai quase tomar o gol. O Botafogo sai no contra-ataque, tem uma jogada que o Savarino rola para trás e aí o Joaquim Correa explode a bola no travessão. Depois, jogada de transição de novo, sai o gol do Arthur. Então, assim, muito mal o Diniz, cara. E aí eu queria fazer um outro comentário. Eu sei que a torcida do Vasco, ela pega um pouco no pé de alguns jogadores, o jogador que eu vou citar agora, de vez em quando ele dá um mole, o Hugo Moura parece que tá tomando um castigo pela expulsão tola, infantil, que poderia ter comprometido a vitória contra o Fortaleza e os jogadores ganharam, apesar da expulsão tola dele, mas o Hugo Moura praticamente foi alijado do time do jogo do Fortaleza pra cá. O Tietê não vive um bom momento, hoje era um jogo que o Botafogo tem um time físico, gramado sintético, o Vasco era para mim, já de cara, era para começar o jogo com Barros e Hugo Moura. E o jogo ficou muito claro para mim, pelo amasso do primeiro tempo, que ele tinha que ajeitar o meio e, pelo menos, porque quando tu olha pro banco também, será que o David entrando ele vai marcar melhor do que o Ryan e o Gomes? Será que o Matheus França, se entrar de ponta, ele vai marcar melhor que o Ryan e o Gomes? Eu acho que a situação de beirada, pelo que a gente tinha de banco hoje, era um pouco difícil de corrigir. Mas beleza. Mas pelo menos o centro do campo eu conseguia resolver, cara. Tirava o Tietê e botava o Hugo. Aí ele faz o quê? Primeiro ele bota o França com o Tietê, depois ele tira o Barros, né? O Barros de repente devia estar sentindo alguma coisa e bota o Hugo. Então o Diniz erra muito, cara. Ele lê muito mal o jogo. E um jogo que tava já merecendo o Botafogo fazer mais do que um gol, o Diniz facilitou a vida dele com as substituições que ele fez no segundo tempo. Ficou todo aberto o time. O Botafogo fez o segundo, estava na cara que o terceiro era questão de tempo. O Matheus França, de novo, né, dorme, é uma bola ali que vem pro segundo pau, tem um cabeceio, ele fica parado olhando, o David Ricardo ataca as costas dele, cabeceia, vai dar um azar danado, o Léo Jardim defende, a bola vai na trave, pega na cabeça do Léo Jardim e cai no gol. Então, assim, fechando a novela Diniz aqui, que eu gastei bastante minutos para falar,
Ou o Diniz corrige isso, cara, ou a gente vai ficar sempre vivendo essa gangorra de bestial. A gente vai ser o time sensação do campeonato, igual a gente foi nessa arrancada maluca, e vai ter momentos que a gente vai passar esse apuro de tomar 2, 3 cacetes na sequência. Porque ele é meio suicida, cara. Suicida. Completamente descabido as mexidas dele contra o São Paulo. E hoje ele leu mal. De repente ele pensou que com aquela formação, e acho que era por ali mesmo, mas não deu certo, cara. Muda. A gente precisava primeiro, antes de tentar fazer o gol, se defender. Até porque se você tá sólido defensivamente, se você não toma gol, você chega numa bola lá e tenta fazer. Mas nessa peneira aí, meu amigo, hoje ia ter que fazer 4 gols para ganhar o jogo. Então, vitória muito justa do Botafogo. Eu vou trazer mais algumas ponderações, só antes lembrar vocês que a Ganhei.bet.br é a nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Você pode se cadastrar no link aqui da descrição. Hoje, inclusive, a odd na vitória do Vasco estava incrível. Infelizmente, a vitória não veio. Tava pagando 4,30 aí. Temos muitos jogos bons amanhã do Brasileirão. Faz o teu cadastro lá já, se você gosta do meu trabalho. Dá essa força pra gente. Mas, galera, é pra maior de 18 anos. É só o troquinho do pão. Aquele dinheiro do cinema, aquele dinheiro do x-tudo, aquele dinheiro ali que você já usaria para entretenimento. Usa para brincar, para se divertir. Você pode ganhar, mas pode perder. Então, seja responsável, beleza? Ganhei.bet.br, a nossa mais nova parceira aqui no canal Futebolaço. E começou a Gol Black da Golcase. Botafoguenses, assim como vascaínos, o cupom GOVASCO funciona para ambos, tá? Mesmo o cupom sendo um GOVASCO, você consegue desconto para os produtos do Botafogo, tá? E ó, entrou hoje em promoção o copo Vibe, ele tá por apenas R$80. Esse copo normalmente aqui, que você pode inclusive personalizar, de 470 ml térmico, ele normalmente é 130, 120, ele tá saindo por R$80. Aproveita antes que a promoção acabe, não esqueça de usar o cupom GOVASCO ainda para ganhar o desconto. Capinha de celular comprou uma segunda sai de graça. Flip Pro, que costuma ser mais de R$200, está saindo por 130 ou 150 reais. Dá uma conferida. Garrafa Urban, R$ 69,90. O preço dela é R$80. E é o preço mais barato do ano. As garrafas Fresh de R$ 189,90 estão saindo por R$ 130 reais. Aproveita. Sei que tem uma galera chateada com o Vasco aí, mas a gente não vai deixar de ser Vasco. E a galera do Botafogo tá empolgada, caiu no pós-jogo aqui. Todos esses produtos tem também do Botafogo e o cupom GOVASCO funciona para vocês também. Garante o desconto lá, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Dito isso, galera, vamos agora falar um pouquinho da situação da Libertadores. Se o Fluminense vencer amanhã, cara, acabou. Abre 8 pontos aí e para mim, encerra. Agora eu queria me adiantar um pouco, porque eu falei já do jogo, e queria debater outra coisa com vocês aqui. A gente tem só 6 rodadas do Brasileiro e 2 jogos da Copa do Brasil garantido, podendo virar 4 se a gente eliminar o Fluminense e chegar à final da Copa do Brasil. Então, uma coisa de cada vez. Vamos trabalhar com os 8 e no primeiro momento com 6 jogos. O maior foco do Vasco agora é não machucar ninguém, é encaixar e definitivamente achar o melhor time e já levar essa reta final agora, querendo vencer, querendo pontuar, ganhar confiança, mas já com a cabeça na Copa do Brasil. Se o Diniz entrar nessas maluquices aí, dessas formação kamikaze, dessas substituições malucas dele, isso vai sair atrás no placar, um jogo que daria para reverter, a gente pode acabar entregando tudo num jogo aí, numa maluquice dessa. Se é para tirar algo de positivo, que na vida a gente sempre nunca perde, se a gente for inteligente, a gente aprende. Né? O idiota ele só perde, ele não aprende nada com a besteira que ele fez, ou com um equívoco, ou com um problema que a vida o apresentou. Tá, o inteligente ele fala, cara, isso aqui não deu certo, 1, 2 vezes, vou mudar a rota. Espero que sirva para isso, porque tá o sonho do Vascaíno nas mãos desse elenco nesse final do ano, e dá. A gente já provou, já fez jogos provando que dá. Beleza? Agora, uma ponderação que eu queria fazer para vocês aqui, eu confesso que eu tô um pouco balançado com algumas coisas. Eu tava muito convicto de que a minha cabeça da área era Hugo e Barros. Principalmente pensando no todo.
futebol, ele é como a vida. Você precisa de equilíbrio. Tem muito torcedor que olha pra frente, pro ataque. Pô, quem é melhor com a bola, Hugo ou Tietê? E nessa linha de raciocínio, muita gente vai preferir o Tietê. Sendo que a gente tem que olhar, o futebol é um organismo vivo e ele é coletivo. Né? Não é atletismo, não é natação, né? Provas individuais que é você contra o adversário e acabou. Não, é um jogo coletivo. Pro coletivo, eu acho que o Hugo e o Barros, pro que o Vasco tem de jogadores, de composição, torna o time mais equilibrado. O Nuno é um cara que compete, mas não chega a ser um Gabriel Peck marcando. O Ryan, menos ainda. Né? Então, foi bom empurrar o Ryan de 9, porque o Andrés Gomes até marca um pouquinho mais que o Ryan. Então, Nuno e Ryan. Nuno e Gomes melhora um pouquinho aqui a beirada. Você ganha velocidade se precisar jogar em contra-ataque com a saída do Verratti e o Ryan de 9. Você continua tendo jogo aéreo. O Ryan tem feito até mais gols que o Verratti. Só que o Ryan jogando de 9, e aqui é mais a minha dúvida do que a volância é Hugo e Barros, mas a minha dúvida com relação ao Ryan, eu confesso que o Ryan desequilibrou e decidiu o jogo do Fortaleza. Teve um jogo contra o Fluminense também, que ele teve duas arrancadas ali, uma ele fez o gol e a outra ele chutou, o Fábio bateu roupa e saiu o gol do Nuno. Mas no todo, eu percebo o Ryan mais participativo, com bola, e mais letal ao adversário de ponta do que de 9. De 9, boa parte desses jogos que ele jogou, às vezes ele resolve num lance. Numa bola que ele pega, que ele arranca e tal, aí ele crava ali e é decisivo no jogo. Mas no todo, de 9, o Ryan tem participado muito pouco do jogo. E é o nosso jogador de frente hoje que mais desequilibra, que mais tem capacidade para ser letal e fazer um estrago no time adversário. Hoje o Ryan, quando pegou a bola de frente e arrancou em progressão, ele machucou o Botafogo algumas vezes. E quando ele joga de 9, ele fica encaixotadinho ali. Então, assim, eu confesso que eu tô meio assim. Mas se jogar o Ryan de 9, aí de beirada, aí não tem jeito. Aí o Verratti volta. E o Verratti até fez os gols dele contra o Red Bull, mas a gente viu aí mais um jogo que mexe pouco no time a entrada do Verratti. Então, eu acho que o Diniz tem que dar uma azeitada nisso aí. Torcer para não lesionar ninguém e, cara, tentar fazer a máxima pontuação no brasileiro, mas sem esse desespero de, porra, tem que ganhar, tem que arrancar, tem que empilhar a vitória para tentar, sabe lá Deus, ir para Libertadores ou não. Eu acho que nenhum vascaíno vai ficar frustrado no final do ano se a Libertadores não vier, mas a gente quer ter o sentimento de ser campeão no final do ano, ou de que a gente, cara, fez um jogo duro, porra, eliminou o Fluminense e eventualmente, pô, não foi campeão, a gente não quer que isso aconteça, mas, pô, fez 2 jogos duros e ficou com vice da Copa do Brasil. Eu tô mais focado com a Copa do Brasil, que é o que pode dar um título pra gente, se a gente for campeão lá, a gente já ganha a vaga daqui, do que ficar nesse desespero aí, tá? Acho que a gente não vai sair do buraco pro luxo numa porrada, é um processo. Mais uma Copa do Brasil semifinal 2 anos seguidos, mais um ano que provavelmente o Vasco vai terminar entre os 10. Então, beleza, se não der para ir pro brasileiro, para Libertadores via brasileiro esse ano, a gente tenta no ano que vem. Mas vamos dar uma focada na Copa do Brasil, tá? Se o Fluminense perder pro Mirassol, ainda continua difícil, tem que tirar 5 pontos em 6 jogos, né? Mas dá pra, né? De repente ganha do Juventude, o Fluminense perde de novo, cai para 2. Aí tem que recuperar, porque a gente vai ter uma tabela muito braba depois. A gente pega Grêmio e Bahia na sequência fora de casa. Se a gente encurtar aí, é provável que nesses 2 outros jogos a distância afrouxe de novo. Se, fugindo a lógica, contrariando a minha expectativa, o Vasco ganhar os próximos 3 jogos aí, ganha do Juventude, ganha do Grêmio, ganha do Bahia fora de casa, e aí o Fluminense dá uma rateada, e de repente a gente pode ir para os 3 últimos jogos vivão, para tentar matar a parada ali. Mas se o negócio desandar agora, cara, esquece isso aí, não vamos esfolar jogador nenhum não e começar a pensar na Copa do Brasil, tá bom? Então é isso, assim eu fecho com vocês o nosso pós-jogo. Torcedores, calma, né? É uma merda perder um clássico, mas enfim, o ano do Vasco tem sido muito positivo, mas queria fazer essas ponderações ao Fernando Diniz. Dinizão, te amo, sou muito teu fã, mas, cara, pelo amor de Deus, cara, você é um cara inteligentíssimo. Reflete um pouco,
Pô, esse teus kamikaze, cara. Ferra legal aí o rolê. Valeu? Tamo junto. Saudações vascaínas, galera. E até amanhã.